Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando a Doutrina e Convênio, seção 109, que é a dedicação do Templo de Quitra. Bom, e aqui a gente vai continuar a partir do versículo 22, vendo as bênçãos para as pessoas que frequentam o templo, tá bom? Lembrando, né, que um discurso do presidente Nelson em 2024, ele falou que essa oração dedicatória aqui é um tutorial para todos os outros templos, tá bom? Então as bênçãos aqui encontradas também se encontram em outros templos. Vamos lá, começando aqui o versículo 22, continua assim: Rogamos-te, Pai Santo, que teus servos saiam desta casa armado de teu poder, e que teu nome seja sobre eles, e a tua glória ao redor deles, e os teus anjos os guardem. Então veja a promessa, né, para os que frequentam o templo, né? É impossível entrar no templo e voltar vazio, sair de lá vazio. Aqui são enormes bênçãos que nos vêm ao frequentarmos o templo, né? Aqui foi citado de anjos nos guardarem, né? Quando você sai ali do templo, vai ter um exército de anjos ao seu redor ali, né, protegendo. Aqui fala de sair com a glória do Senhor. Não existe proteção maior do que estar com a presença de Deus na nossa vida. Então, quando nós saímos do templo, nós temos a presença de Deus conosco. O versículo 23 diz assim: que deste lugar levem novas sumamente grandes e gloriosas aos confins da terra. Em verdade, para que saibam que esta é a tua obra, e estende a mão para cumprir, disseste pela boca dos profetas, concernente aos últimos dias. Aqui, quando fala que deste lugar eles levem as novas, as boas novas, é as novas do Evangelho, tá bom? Sempre quando o missionário ele vai pregar o evangelho, né, um missionário tem que pegar, ele passa no templo antes, ele faz sua investidura e ele sai dali para pregar o evangelho. Então a gente vê o cumprimento, né, dessa palavra hoje aqui também, dos que saem ali para pregar o evangelho vão sair com esse poder aqui também. Aqui, né, quando ele fala pela boca dos profetas, então, assim como os apóstolos na antiguidade, o Senhor Jesus pegou e disse, né? Ide a todo mundo e pregar o evangelho. Então, ele disse que a partir de Jerusalém ali, eles iriam sair e pregar o evangelho. Aqui, então, para os nossos dias, e de acordo com a revelação do templo, seria do templo. Do templo, os membros da igreja, os missionários, sisters, eles saem para pregar o evangelho a todo o mundo, né? Eu não consigo me ver, né? Claro que já aconteceu, porque antes era menos templos, né? No mundo inteiro aí, mas eu não consigo me ver no campo missionário, né? Sem ter passado no templo antes, né? Eu acho que seria algo bem difícil, mas é, essa é a promessa: passar no templo antes de ir para o campo missionário, né? Dali sair para compartilhar o evangelho. O versículo 24 ao 26 diz assim: Rogamos-te, Pai Santo, que estabeleças o povo e adorarás e honrosamente terá o nome e uma posição nessa tua casa, por todas as gerações e pela eternidade. Que arma nenhuma formada contra eles prospere, e que o que cavar uma cova para eles, nela caia ele mesmo. E que nenhuma combinação iníqua tenha poder para levantar-se e prevalecer contra o seu povo, sobre quem colocarás teu nome nesta casa. Então, a casa do Senhor, o templo, né, onde vai o próprio nome do Senhor ali, né, ou seja, santidade ao Senhor, o templo é. Ele está falando que arma alguma prosperará contra a obra do Senhor, tá bom? Isso é semelhante com o que o Senhor falou lá em Isaías 54, versículo 17, dizendo: e toda arma forjada, né? Forjada é esquentada, moldada, né? Seja lança, espada, que toda arma forjada, conforme diz Isaías aqui, contra ti não prosperará, né? Pode até parecer que vai haver êxito, né? Da parte ali, mas na verdade as pessoas são envergonhadas quando falam mal do Evangelho de Cristo, porque a mentira tem perna curta, né? Essa que é a verdade. Então a pessoa acaba mostrando ali, né?
ou outros mostrando por meio dos comentários, como o Lucas Guerreiro faz, o Vitor Neres, quando as pessoas falam mal do evangelho e falam, olha, isso que a pessoa está falando não condiz com a realidade, né? A pessoa está mentindo, né? Então, a arma não prospera, né? Não vai fazer prosperar, não vai fazer a obra parar, né? Esse que é o propósito aqui, né? Não vai prevalecer contra a obra de Deus. O versículo 27 e 28 diz assim: Se algum povo se erguer contra este povo, e a tua ira se acender contra ele, e se o ferir este povo, tu ferirás, abatalhará pelo teu povo, como fizeste nos dias de batalha, para que sejam libertados das mãos de todos os teus inimigos. Aqui nada mais, nada menos está dizendo que é Deus que luta nossas batalhas, tá bom? Então é Deus que vai estar à frente, né? Como ele já fez nas batalhas antigamente, abriu o Mar Vermelho, derrotou a cidade de Jericó. Então é Deus que vai lutar as batalhas aqui do seu povo. O versículo 29 e o 30 diz assim: Rogamos-te, Pai Santo, que confundas e surpreenda e tragas vergonha e confusão a todos os que espalharem relatos mentirosos por toda a parte de sobre teus servos e servas. Caso não se arrependam quando o evangelho lhe for proclamado aos seus ouvidos, e que todas as suas obras sejam reduzidas a nada, varridas para a saraiva e pelo julgamento de que envairás sobre ele, e a tua iras para que tenha fim, e mentiras e calúnia contra o teu povo. Bom, Joseph Smith sabia bem o que é isso, né? O peso da mentira, da calúnia, várias vezes publicando ali coisa contra ele e contra o evangelho. Então ele sabia bem sobre essa perseguição aqui, né? Então, o que o Senhor está falando aqui é a mesma coisa que falou no versículo anterior, que essas coisas não vão prosperar, não vai fazer a obra de Deus parar na terra, tá bom? Versículo 31 ao 33 diz assim: Porque sabe, ó Senhor, que os teus servos são inocentes perante ti e prestarem testemunho do teu nome, pelo qual tem sofrido essas coisas, ou seja, sofrido essas perseguições, né? Portanto, te imploramos uma completa e total libertação deste jugo. O jugo aqui que ele está falando é aquela peça, né, coloca em cima do animal ali, é como se fosse um cativeiro, algo que a pessoa tem que carregar. Ele vai falar desse jugo aqui no próximo versículo como algo no pescoço, né? Ele diz aqui, ó: Retira, ó Senhor, retira-o do pescoço de teus servos pelo teu poder, para que se ergam no meio desta geração e façam tua obra. Então, tirar essa opressão, esse jugo, todas as coisas, né, que impede a pregação do evangelho que possam ser limpas, tirar, obstruir o caminho para que o evangelho de Jesus Cristo chegue a todas as pessoas aqui. Vamos lá. Versículo 34 diz: Ó Jeová, tem misericórdia deste povo, e como todos os homens pecam, perdoa as transgressões de teu povo, que sejam apagadas para sempre. Aqui então, né, nessa parte da oração dedicatória, é reconhecido que todas as pessoas pecam, todas elas precisam de perdão. Então, que o Senhor aplique a misericórdia, né, sobre nós. E aqui, como está falando do templo, é um processo também. Nós estarmos indo no templo também, o Senhor vai perdoando, né, as nossas ofensas também. O versículo 35 ao 37 diz assim: Que a unção de teus ministros sejam seladas sobre eles com o poder do alto, e que se cumpra nele com aquele dia de Pentecoste, que se derrame o dom de línguas sobre o povo, sim, línguas repartidas como de que por fogo, e sua interpretação, e que a sua casa se encha como um vento veemente, petuoso de tua glória. Bom, aqui então, ele coloca essa unção, né, aqui como se fosse um selo, né, do Espírito sobre nós. E aí ele pede que um vento veemente encha a casa dele, e ele convoca aqui, inclusive, o que acontece lá em Atos, capítulo 2, que é o dia de Pentecoste lá, que os apóstolos começam a falar em línguas ali, tá bom? E isso se cumpre aqui
dentro do templo, né? Tem o diário de Joseph Smith, uma parte que está aqui no Revelação em Contexto, que diz assim, ó: o dom de língua veio sobre nós, como um vento veemente, impetuoso, e minha alma ficou cheia da glória de Deus. Então, não somente o templo, né, se encheu da glória de Deus, mas as pessoas que estavam ali se encheram da glória de Deus e ouviu, né, e viu esse vento veemente aqui, conforme mencionado, e outras pessoas falaram em dom de línguas ali. Uma delas foi Brigham Young, e Brigham Young também teve alguém que interpretou o que ele falou. Continuando aqui, versículo 38 diz assim: põe sobre os teus servos o testemunho do convênio, para que, quando saírem para proclamar a tua palavra, selem a lei e preparem o coração de teus santos para que todos os julgamentos está preste a enviar em tua ira sobre os habitantes da terra por causa da transgressão, a fim de que teu povo não desfaleça no dia da angústia. Então, aqui fala do convênio, né, do convênio de prestar o testemunho e também preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo, faz parte aí os templos, né, os templos fazem parte dessa preparação aqui. Versículo 39 e o 40 diz assim: em qualquer cidade que teus servos entrarem, o povo desta cidade aceitar o teu testemunho. Conceda a tua paz e a tua salvação a essa cidade, para que se reúnam os justos dessa cidade, a fim de que venham a Sião e as tuas estacas e os lugares designados por ti, com cânticos de eterna alegria. Até que isso se realize, não permita que teus julgamentos caiam sobre estas cidades. Aqui é pedindo, né, espera um pouco mais, né, para que as pessoas aceitem o evangelho. O Senhor é misericordioso, ele vai dando oportunidade das pessoas aceitar o evangelho. Bom, e aqui então é pedido sobre essa misericórdia. O versículo 41 e o 42, a gente finalizando aqui, vai falar o oposto, das pessoas que não aceitam o evangelho, tá bom? Então diz aqui: em qualquer cidade que teus servos entrarem e o povo dessa cidade não aceitar o testemunho de teus servos, exortando-os para que se salvem desta geração rebelde, que se faça essa cidade de acordo com aquilo que disseste pela boca de teus profetas. Mas livra, ó Jeová, nós de ti imploramos, teus servos e suas mãos, limpa-os do teu sangue. Aqui o versículo 41 e o versículo 42, apesar de usar uma linguagem bem forte, o que ele está colocando aqui é que os servos do Senhor que pregarem o evangelho, mesmo naquelas cidades que não aceitarem o evangelho, que o Senhor limpe, né, a nossa mancha, né? Porque aqui é um símbolo de que nós estamos fazendo a nossa parte, nós compartilhamos o evangelho. Nós não somos responsáveis se a pessoa vai aceitar o evangelho ou não, mas nós somos responsáveis se nós não ensinarmos, tá bom? Então aqui vale para os missionários, para nós. Então o que ele está colocando aqui para nós é que a nossa responsabilidade para nos limpar das manchas do mundo, como está escrito lá no livro de Mórmon, né? Jacó falando que ele sacudiu as vestes diante do povo, ou seja, ele falou a verdade. Ouve quem quer, venha ao Senhor quem quer, se arrependa quem quer, mas que ele ensinou. Então esse é o papel nosso como membro da igreja, né? E também dos missionários, de compartilhar o evangelho, convidar. Agora, a gente não tem controle sobre a vida das pessoas, se elas vão aceitar ou não. Oramos e pedimos que o Espírito Santo toque o coração dessas pessoas e que elas possam estar conosco, tá bom? Então, aqui falou das duas situações, dos que aceitarem e também dos que rejeitarem, tá bom? E que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós. É essa mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.